Quando pensamos na Idade Média, pensamos em guerra, espadas se cruzando, castelos sitiados, reinos em chamas, mas há algo que poucos lembram. Mesmo em tempos de batalhas e incertezas, os homens e mulheres medievais também competiam. Eles também jogavam. Nas praças das cidades, a força era testada diante de multidões. Nos campos abertos, arqueiros disputavam precisão como se a honra do reino estivesse em jogo. Nos torneios, cavaleiros colidiam em busca de glória. E, à luz de velas tremulantes, reis travavam guerras silenciosas sobre um tabuleiro de xadrez. Porque na Idade Média, até o lazer tinha gosto de batalha. Hoje, aqui na Taverna Medieval, vamos atravessar os campos, as feiras e os castelos para descobrir como eram os jogos que moldavam coragem, estratégia e força naquela época. Prepare sua caneca, a competição vai começar. Justas medievais, torneios de cavaleiros. Era um duelo esportivo militar entre cavaleiros montados, geralmente com lanças, realizado em torneios públicos. Era entretenimento, sim, mas também treino de guerra e política social. Funcionava da seguinte maneira: 2 cavaleiros corriam em direção um do outro numa pista, a liça. O objetivo clássico era acertar o escudo/armadura e derrubar o adversário do cavalo. Com o tempo, muitos torneios passaram a usar regras e equipamentos mais controlados. Lanças preparadas para quebrar, armaduras específicas, mas ainda assim era perigoso. Era um jogo que principalmente a nobreza guerreira, cavaleiros, participavam enquanto a plateia ficava nas arquibancadas que eram enormes. Povo, mercadores, clero, nobres. O torneio era um evento do ano. A justa existia pelo prestígio de vencer e tornar o cavaleiro famoso, trazendo riqueza como prêmios, patrocínio e, em alguns contextos, até captura de equipamentos e resgate, dependendo do período e regra. Era vitrine de alianças, propaganda e marketing de casas nobres. Muitos cavaleiros buscavam glória em torneios porque a Idade Média valorizava a imagem do guerreiro ideal, coragem, honra e espetáculo. Era esporte, mas com cheiro de guerra e com toda uma economia ao redor. Armaduras, cavalos, ferreiros, escudeiros, apostas e festas. Xadrez, o jogo dos reis e das guerras, era um jogo de tabuleiro de estratégia que, na Idade Média europeia, virou símbolo de inteligência, disciplina e visão militar. A família do xadrez vem de jogos antigos do Oriente, passa pelo mundo islâmico e chega com força à Europa medieval. Na Europa, ganhou peças e regras que refletiam o imaginário feudal, rei, rainha, cavaleiros, etc. Em castelos e cortes, era um passatempo nobre, um jogo que ensinava a pensar como comandante. Também aparece em histórias e manuscritos como metáfora. Cada peça tem função, cada erro custa caro. Ele parecia o mundo medieval em miniatura: hierarquia, proteção do rei, sacrifícios, estratégia, controle de território. O xadrez virou quase um manual silencioso de poder. Quem domina o tabuleiro domina o raciocínio. A popularidade do xadrez cresceu junto com a cultura cortesã. Não era só um jogo, era um sinal de refinamento. Em alguns contextos, saber jogar xadrez era parte da imagem de um nobre educado. Arco e flecha, treino que parecia jogo. Era uma competição e prática de tiro com arco, muitas vezes ao ar livre. Em vários lugares da Europa medieval, isso foi mais que lazer do que preparação militar. Funcionava da seguinte maneira: em festivais e treinos comunitários surgiam disputas. Quem acertava melhor, mais longe, em menos tempo, com disparos em alvos fixos ou com distâncias variadas. Normalmente quem praticava eram camponeses, milícias locais, guardas e arqueiros. Em alguns reinos o treino de arco foi incentivado. E em certos períodos exigido porque arqueiros eram decisivos em guerra. Um bom arqueiro mudava o resultado de batalhas. O arco longo, em certos contextos, exigia força e prática constante. Então, o jogo virava disciplina coletiva. Uma curiosidade é que este tipo de prática criava uma cultura.
Domingos, feriados, festivais. A vila inteira via o treino como algo normal. Era esporte, competição e defesa do reino. Tudo ao mesmo tempo. Luta livre medieval. Eram combates corpo a corpo em feiras, festivais e treinos. Luta livre existia como competição popular e também como base de treinamento físico. Regras variavam por região e evento, mas geralmente o objetivo era derrubar, controlar ou imobilizar o oponente. A luta podia ser do povo ou ligada a tradições marciais mais técnicas, como estilos descritos em manuais de combate tardomedievais. Quem praticava eram camponeses em festivais, soldados e aprendizes de armas, usavam como forma de treino. Não exigia equipamento caro, bastava espaço e disposição. Era espetáculo e também prova de valor. Em muitas comunidades, força e coragem eram capital social. Em feiras medievais, desafios públicos eram o entretenimento perfeito. Dava respeito, às vezes dinheiro, às vezes só a fama que na Idade Média valia muito. Arremesso de tronco. Era uma competição de força ao ar livre em comunidades rurais. Levantar, carregar, lançar objetos pesados, como troncos. O arremesso de tronco, como imagem, representa um tipo de prova comum em festas. Funcionava da seguinte maneira: eram provas simples e brutais. Quem joga mais longe, quem controla melhor a queda, quem aguenta mais peso. Muitas vezes ligado a trabalho rural de levar lenha, fazer construções e transportar cargas pesadas. Normalmente eram os trabalhadores rurais, jovens tentando mostrar vigor, homens em idade de servir que participavam destas competições. Em festivais, era uma disputa do povo, era lazer acessível e celebração comunitária. Em sociedades agrícolas, força era utilidade real, e medir força virava cultura. Essas provas são quase a versão medieval de academia. Quem era forte tinha prestígio e oportunidades, trabalho, respeito e às vezes até recrutamento. Se você gosta de mergulhar na história como um verdadeiro companheiro de taverna, então já sabe o que fazer. Inscreva-se no canal Taverna Medieval, deixe seu like para fortalecer a Irmandade. Compartilhe este vídeo com outros guerreiros da história, porque aqui a cerveja da Idade Média nunca acaba.